assim, se a gente voltar lá em Apocalipse 7, né, diz de 144 mil de toda a tribo de Israel, né? Tá. Mas João ele especifica bem, né? Ele se delonga aí nessa descrição dos 144 mil, nos versículos 5 e 6, né? Até o 9, né? Especificando. São 12 mil da tribo de Benjamim, 12 mil da tribo de José, 12 mil. Então ele fala das 12 tribos, né? Ok. Que aí a gente, né, na conta que você fez aí, 12 vezes 12, 12 tribos, 12 mil de cada tribo, 144 mil. Sim. Então é bem específico, né? E na sequência, ele tem uma outra visão que fala de uma multidão incontável, né, que estava ali diante do trono e que era de todos os povos e raças. Então, a gente já entende aí que essa especificidade aí das tribos de Israel, então se refere exatamente ao povo judeu, que seriam 144 mil judeus selados, né? E Tem dois é grupos, então, pelo que eu entendi. A visão, o profeta fala de um grupo que seriam 144 mil. E isso, depois fala de um grupo maior, é isso? isso, né? Porque ele vem uma visão aí posterior aos 144 mil de uma multidão que, inclusive, ele questiona, né, quem são esses que estão aí, né? E ele fala, são aqueles que sobreviveram à tribulação, né? Tem. Então quer dizer o quê? Que muitos ali sobreviverão, né? Uma multidão incontável sobreviverá à grande tribulação. Certo. Devido ao quê? Devido ao fato de que existe os 144 mil, né? Se Tá. a gente for lá em Apocalipse 14, vou ler aqui dos versículos 3 ao, ao 5, diz assim: eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então aqui a gente vê Algumas características aí, né? algumas características dos 144 mil. Né? O fato deles serem imaculados, né? De serem castos, né? E de Sim. estarem sempre seguindo ao Cordeiro, né? E que eles foram comprados, né? Relaciona tudo também com a questão do povo judeu, né? Porque as primícias, né? A escolha do povo, né, de Deus, né, vem lá desde Abraão, né? O princípio de tudo, né? Do povo escolhido é Abraão, né? O povo escolhido, o povo judeu. Então Sim. eles foram comprados, né? O fato deles, essa retificação aí deles terem sido comprados, eles foram escolhidos e selados. São propriedades de Deus, né? Então Tem. tá, É porque a é, gente, a gente sempre escuta, né? O povo judeu é o povo de Deus, Israel. As pessoas estão acostumadas com esse condicionamento, né? Essa associação aí, né? sim, sim, mas antes do sacrifício, né, de Cristo, Tá. o povo Israel, né, na Bíblia, se refere exatamente a Israel, ao povo judeu. Era literal ali. Depois do sacrifício, Israel na Bíblia se remete à igreja. Como, né, como eu falei aqui, ali em Apocalipse 7, existem dois grupos, né? Especificamente os 144 mil, que foram esses, que foram comprados e que seguem a Cristo o quê? O que quer dizer que eles seguem a Cristo e estão castos e imaculados? Neste período de tribulação, eles serão espalhados pelo mundo para levar a palavra àqueles que não foram marcados, Tá. né? E então, se existir, né, aqueles que não foram marcados, que ainda não aceitaram a Cristo, receberão a palavra através dos 144 mil. Se você for pensar assim, 144 mil é um número grande, Sim. mas se a gente for relacionar a Terra e a população da Terra, é um número pequeno, Pequeno, assim, é. cidades pequenas têm 100 mil habitantes, né? Se a gente for pensar nisso.
Então, imagine isso espalhado pela terra, levando a palavra. Né? Sim. Seria assim como se, como quando Cristo enviou os apóstolos, de dois em dois, É, né? vai. Dois para cada cidade. Sim. Então, vai ser meio assim, né? Dois para um país, dois para outro país, né? Meio dividido aí para que eles percorram, né? No período aí da tribulação, o mundo todo, espalhando o evangelho para aqueles que ainda não aceitaram a marca e preservando assim a vida desses também, né? Então, como a gente já falou aqui no vídeo do sobrevivencialismo, uma forma também de você, né, sobreviver à tribulação é estar junto a um desses que foram escolhidos e estão selados, porque a vida deles será preservada, assim como Deus falou pro inimigo, né, para Satanás, quando ele foi lá afligir a vida de Jó, não toque na vida dele. Assim será com os 144 mil. Eles, a vida deles não poderá ser tirada, porque a profecia diz que eles permanecerão até o final da tribulação. Então, qualquer que seja, né, o acontecimento ali dentro da tribulação, eles serão preservados. Então, Na sua totalidade, né? se você estiver junto deles, há grande possibilidade de você sobreviver, Sim. porque a vida deles será preservada. Fica aí uma dica também. É uma dica aí, né, do sobrevivencialismo aí que a gente já falou. Então, inclusive, isso, né, da questão deles estarem castos, né, e dedicados somente ao evangelho, né, porque Sim. mesmo assim, eles não vão ter tempo, né, de fazer nada além percorrer o mundo espalhando a palavra. Mesmo aqueles que foram escolhidos, que estiverem casados, eles abandonarão a família, Vão ter que né, ter prioridade, diretrizes. porque a obrigação deles é evangelizar, assim como era com os apóstolos, né? Pedro era casado e ele deixou a família dele lá para Sim. levar a palavra, né, aos outros lugares, né? Foi até, Escolheu a parte boa, né? sim, sim. E assim será com os 144 mil. Estarão espalhados e castos, né? Porque eles estarão dedicados somente à palavra. E Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, se eu não me engano, nos versículos do 29 ao 31, ele fala, né, que nos tempos do fim nós devemos nos dedicar a isso, né? Nos dedicar a levar a palavra, né? Porque é um tempo de dificuldade, né? Um tempo difícil e nós temos aí a oportunidade de salvar mais pessoas, né? Sim. Enquanto aguardamos aí a vinda de Cristo, o arrebatamento, não devemos ficar parados esperando, porque eu estou salvo, eu estou garantido, eu não vou fazer nada. Estar dispersos e negligentes, né? Não, nós temos que aproveitar esse momento para intensificar o nosso serviço, né? Porque lá na Sim. palavra também diz a, como é que fala? A seara é grande e temos poucos trabalhadores, Pouco ceifeiro. É isso mesmo. né? Então nós temos que aproveitar o momento exatamente para fazer isso, nos dedicarmos exclusivamente à palavra. E Paulo diz isso, né? A pessoa sendo casada ou solteira, né? Dedique-se exclusivamente a levar o evangelho.